Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso comentário hoje é do capítulo 153 do Caminho, Verdade e Vida, e o tema é passes, baseado numa fala que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 23, relembrando algo que Jesus fazia. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribundo. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E aí, esse poderzão de Jesus, Apolônia? Ah, Jesus era o cara, né? Infelizmente, não teve ninguém outro no mesmo patamar dele, né? Mas nesse trecho aí de Marcos, está se tratando de quando Jairo tinha a filha doente e a medicina no período aqui de Jesus era muito precário ainda, né? E aí, então, eles ouve falar de Jesus, que ele faz a imposição de mãos, e aí, então, eles saem em busca de Jesus para poder pedir a Jesus que fizesse a imposição nas mãos da filha dele, para que Jesus pudesse curá-la. Na verdade, a menina, tinha catalepsia, né? E só que naquele tempo a medicina não entendia dessa forma, né? E Jesus, com seu magnetismo, e ele, só de olhar, ele sabia se a menina estava morta ou não. Então, na verdade, ele tira ela desse estado capilético, Cataléptico? isto, e traz a vida de novo para a menina, né? Então, eles acham que Jesus ressuscitou a filha, mas na verdade não é, tá? Bom, e o mesmo passe utilizado na doutrina é o mesmo que Jesus utilizava, que é a imposição de mãos, ok? A única diferença é que Jesus, né, em toda a sua majestade, em toda a sua magnitude, ele não precisava nem ir no centro, né, fazer tratamento, né? Ele conseguia fazer isto de forma plena e simples, e o próprio corpo de Jesus já tinha um magnetismo, e dizem que aonde ele curava não só com a sua chegada, mas ele curava as pessoas que estavam ao seu redor, né? Tamanho era o seu magnetismo. Hoje, na doutrina, há muito estudo sobre o passe. E a medicina, inclusive, não, medicina não, a ciência estuda essa questão da imposição de mãos, né? Então, hoje, até a ciência já acredita nesta transfusão de energia através de passes. Bom, Jesus sempre utilizava os elementos da natureza para fazer o passe dele, né? E ele sempre que falava, fazia o passe e ele impunha a mão, ele dizia para as pessoas: Vás e não peque mais. O que significa isto? Significa que ele estava falando para a pessoa: olha, se transforme, mude, mude o seu comportamento, né? E que hoje, se a gente for, é aquilo que a gente fala que é a reforma íntima. Então, das pessoas que Jesus curou na época, muitos continuaram curados e transformaram, né? Mas outros tantos depois de um certo tempo, voltou a ter a doença novamente e morreram, inclusive. Muitos dos que Jesus curou depois morreram, sabe? Por quê? Porque não houve a transformação definitiva, né? E o que é interessante aqui é que Jesus ele curava também não só aqueles que tinham adquirido a doença no decorrer da vida, mas, por exemplo, ele curou o aleijado, que nasceu aleijado, ele curou o cego, que já tinha nascido cego. E para ele conseguir isto, ele tinha que ter. Não, eu não tenho dúvida do magnetismo dele. Porque, na verdade, para ele fazer alguém que nasceu cego enxergar, ele tinha que modificar todas as células da visão.
Mas ele tinha esta condição e essa capacidade, coisa que nós não temos, né? E nem todo mundo Jesus também curava, porque quando ele via o doente e ele sabia que aquela doença era para o despertar do espírito, então este Jesus não curava, tá? Também eu vi que no Egito Antigo, antes de Jesus, eles já usavam esse processo de cura com a imposição de mãos, né? Então não é algo novo, né? E os apóstolos também, depois, principalmente depois que Jesus morreu, porque até então, quando Jesus estava ali, eles não entendiam muito, né, esse processo. Com a morte de Jesus, eles tiveram que assumir a tarefa de Jesus, né? E aí, então, eles se fortaleceram espiritualmente. Então, os apóstolos, após a morte de Jesus, eles também curaram muitas pessoas através da imposição de mãos. E aí, eu fazendo aqui a pesquisa, eu vi que Pedro, ele conseguia fazer a cura das pessoas através até da sombra. Então, diz que ele colocava, né, os doentes assim, ó, enfileirado em maca ou no chão, e quando ele passava, até a sombra dele curava, tá? Porque, na verdade, eu acho que depois da morte de Jesus, isso veio despertar ainda mais o espírito desses companheiros, né? E Paulo também, mais ainda que Pedro, né? Ele, por tudo aquilo que ele vivenciou, né? Por tudo aquilo que ele vivenciou, então, não é que ele era melhor do que Pedro, não, mas pela vivência que Paulo teve, que foi bastante complicado, ele também fazia essas curas. E então, se ele deixasse a roupa dele pendurada em algum lugar, essa roupa estava com tanto magnetismo do próprio Paulo que essa roupa também curava os enfermos, tá? Eu achei isso bastante interessante e aí eu resolvi trazer isso aqui para vocês, né? Bom, deixa eu ver aqui. Então, essas curas, elas são possíveis, né? E elas estão dentro das leis universais. Então, não é só a medicina que cura. A imposição de energia também faz essa cura, né? Só que ainda hoje nós temos essa dificuldade para entender isso, né? Mas todos aqueles que estender as mãos em nome de Jesus e tiver com este coração ligado ao bem, consegue provocar o bem para alguém, certo? E aí vale uma reflexão assim, né? Desde o nosso nascimento, ou desde quando a gente foi latido no plano espiritual que a gente ia reencarnar, quantas mãos já não foram estendidas para nós, né? Porque você mesmo lá no livro de André Luiz, você explica lá a questão da reencarnação, né? Quantos mentores não estão ali para ajudar? Começa aí, né? Aí a gente vem, entramos lá na a concepção fornecida, né? E aí o nosso pai, a nossa mãe, material entra na jogada, né? E aí a gente nasce através de um médico, de um enfermeiro, de alguém, né? Então são mãos que estende para a gente. E aí a gente tem a nossa infância, a gente tem vós, tem tios, tem irmãos, tem o pai, tem a mãe, enfim, tem vizinhos que nos cuidam, né? Aí a gente passa aí para a escola, lá tem o professor. Quantos professores não fizeram coisas boas na nossa vida? E por aí afora. Médicos, enfermeiros, enfim, são tantas as situações que pessoas que nos abraçam e que nos dão um certo alívio, aconchego, né? Conversas, pessoas que nos escutam. Quando a gente escuta alguém, a gente também alguém que está sendo mãos estendidas, né?
Então, existem várias formas da gente estender a mão. Então, ora alguém estende para a gente, mas ora a gente estende para alguém, né? É, na verdade, somos nós que agimos? Não. Nós somente somos os instrumentos, né, dos espíritos de luz que utiliza deste momento para poder auxiliar a pessoa que ou a pessoa vai nos auxiliar ou a gente vai auxiliar alguém. Então, na verdade, nós só somos o intermediário, né? E aí é, é claro que o passista ele é o primeiro a ser beneficiado, ainda que eu não esteja dando passe, né? Porque no centro a gente tem lá a forma de fazer o passe, mas às vezes na rua a gente estamos ali como mãos que está sendo estendida e nós não estamos dando passe, ok? E que as transfusões de energias pode ser então quando abraçamos, quando ouvimos, quando falamos, e é claro que nós não somos como Jesus, né? É claro, Ainda. exato. É, é claro também que houveram outros grandes espíritos, sem ser os apóstolos, né? E Jesus, no planeta, houve grandes espíritos que fizeram muitas curas. E veja, eles dizem que a cura não é milagre. Não é milagre. Ela é uma lei universal, uma lei natural. E no capítulo 19 do livro Missionários de Luz, que o Chico psicografou, né, através de Emmanuel, mas que traz a história de André Luiz, tem uma explicação de Alexandre, né, que é um mentor do André Luiz, que explica como ser um bom passista, né? E aí ele diz assim que o primeiro passo é a gente se disciplinar para ser um bom passista. Então eu tenho que ter disciplina no meu canal para que eu possa doar as energias construtivas, né? E que se alguém tiver com mágoa, tiver nervoso, tiver chateado, tiver angustiado, tiver com os nervos abalados, drogado, ou comer uma superalimentação e vai dar passe no dia, ou usou droga, usou álcool, fumo, enfim, são as coisas que realmente entravam a questão da espiritualidade chegar até os irmãos necessitados. E aí, o sincero desejo de servir é o primeiro passo que a gente tem que ter para ser um passista. Porém, nós precisamos ter aprendizagem, estudo, conhecimento, para que isso seja essencial na hora da gente aplicar o passe. Não é isso, Lívia? O que você pode acrescentar? É isso mesmo. Esse capítulo eu achei como um grande conforto do ponto de vista de quem recebe essa intervenção, né? Quem vai num centro para aplicar receber um passe, ou então quem recebe um cuidado, às vezes na própria casa, né? Quando está doente, recebe visitação. Também é um grande estímulo para os trabalhadores espíritas que estão habituados com isso, e que é sempre um importante lembrete para que a gente não se prenda à manifestação mecânica. Porque o Emmanuel termina o capítulo, o último parágrafo ele começa falando, não importam os movimentos exteriores. Não, o que Sim. mais importa não é a forma como a gente aplica o passe. Você deu a receita. É a boa disposição, né? É a boa vontade em estar fornecendo as suas energias para um irmão. A disciplina, importantíssima também, porque se nós somos um vaso sujo, e a espiritualidade age por meio de nós, mas o nosso magnetismo entra na jogada também. Então, se Sim. nós somos um bom instrumento, esse processo é muito facilitado. Inclusive, o André Luiz já deu exemplos, né, de momentos em que tem até que isolar a pessoa, porque ela está fazendo mal para aquele grupo ali, ao invés de ajudar, está atrapalhando.
Você falou bem, não somos ainda como Jesus, mas podemos fazer a intervenção dentro das nossas possibilidades. E desde uma mãe que carinhosamente oferece um colo amoroso para o filho, a mão na cabeça, né, quando o filho está doentinho, aquilo é um passe também. E assim, Sim, com certeza. qual mãe, né, que não deseja a cura do filho? Mas é ainda mais meritório quando nós direcionamos essas energias àqueles que não são queridos do nosso coração, assim, são pessoas normais, pessoas que a gente não conhece o passado, que a gente não sabe o que plantou para estar colhendo aquilo, e é importante que a gente não saiba mesmo, tendo vindo dessa vida ou de outra vida. Essa doação aos anônimos, eu acho que é o mais importante, porque a gente está designando o que a gente tem de melhor dentro do nosso coração, das nossas intenções, intervindo por outra pessoa. E aí, como você falou, não é que é milagre. Jesus, por exemplo, é como se ele tivesse a capacidade de fazer uma operação delicadíssima sem fazer corte nenhum. Lá dentro, dar aquele empurrãozinho para as células se regenerarem e tudo mais. E tem uma coisa muito bonita do Evangelho, que é um complemento importante, porque Jesus podia tudo. Só que, como você falava, tinha hora que não era para ser, porque não tinha o merecimento. Às vezes aquilo que a pessoa estava passando era importante. E aí ele tinha o recado de não peques mais. E também tem a outra frase importante que é: a tua fé te curou. Porque é É, importante verdade. para nós, que quando a gente recebe essa intervenção, para quem recebe, é importante que a gente lembre que a gente tem que estar com a disposição. A gente tem que estar com o nosso coração aberto. A gente tem que acreditar que aquela intervenção, sim, é possível. Não necessariamente vai nos levar à cura, porque isso depende do nosso mérito, É, depende da hora que aquela intervenção veio, mas de qualquer forma a gente tem certeza que o alívio vem, que o nosso exato. coração é aliviado, as esperanças são renovadas, as nossas células sentem, e mesmo que não seja a hora de a gente receber a cura, alguma intervenção a gente tem. Por isso eu achei esse capítulo muito importante como um É, lembrete de algo que é tão comum na vivência de quem frequenta centros espíritas, né? É tão trivial, mas que a gente não deixe cair na rotina, que a gente é, sempre renove a importância que a gente dá a essa possível intervenção do mundo espiritual entre nós encarnados, por meio de nós mesmos, como instrumentos. verdade, é isso. Fica aí o convite, né, para que a gente possa ler aí esse capítulo que eu achei muito, muito, bastante interessante. Bastante Também dá uma importante. pesquisada, né, porque assim a gente encontra muitas informações, Ah, né, inclusive importantes. você comentou até da ciência falando dos passos, e é interessante também pesquisa sobre as orações. Sim, Intervenção de orações à distância, são coisas que têm vindo, né, têm sido publicadas em é, revistas é, importantes, é uma coisa legal porque de pesquisar. exato, porque na verdade ele diz que a oração ela não deixa de ser um passe, né? Porque Exatamente. às vezes você não está na presença da pessoa, né? Mas você sabe que a pessoa está passando por uma dificuldade, então quando você emite este ondas através das orações, essa pessoa vai receber, né? Então a oração ela é uma forma de passes, né? É, Então então não é só o passe em si, né? Mas é o ouvir, o falar, o escutar, porque assim às vezes a gente pode falar coisas boas, né? Mas nem sempre a gente fala, não é? É a gente Às pensar vezes, nas diferentes, intervenções do amor, diferentes formas que a gente exato, tem de manifestar o amor pelo outro. exatamente, é isso aí. É isso, Lívia. Vamos lá então para o Vamos nosso para o momento encerramento? final. Vamos respirando bem fundo, porque esse nosso momento de vibração, de compartilhamento, dessas energias boas de paz que a gente recebe, são também um benefício aos semelhantes. Essas orações são também passes, de certa forma, sem a imposição de mãos, mas tenhamos a certeza, as nossas energias viajam através do fluido cósmico universal e beneficiam encarnados e desencarnados. Então vamos começando mentalizando o nosso próprio organismo iluminado,
sentindo que as nossas células se renovam ao contato dessas boas energias, dessas energias de equilíbrio, de paz e de amor que emanamos neste momento. Envolvemos todos aqueles que estejam no nosso ambiente familiar, envolvendo aos vizinhos, a todo o nosso bairro, principalmente as casas que se encontram em desequilíbrio, que a luz, o amor possa reinar, a tolerância, a compaixão, que possamos estender essas energias a toda a nossa cidade, a todo o nosso estado, envolvendo então todo o nosso querido Brasil, focalizando em Brasília, representando aqueles responsáveis pela gestão pública, em todos os níveis federais, estaduais, municipais, os poderes executivo, legislativo, judiciário, para que todos aqueles que detêm nas mãos responsabilidades em relação à população, que possam ouvir seus mentores, ter seus corações tocados, para que tomem as melhores decisões, que o evangelho possa penetrar no coração de todos os dirigentes também de escolas, de instituições religiosas, de iniciativas diversas voltadas para o bem, para que eles tenham as suas energias e as suas esperanças renovadas para continuarem agindo no bem em benefício da população em geral. Que essa energia, essa mesma destinada ao nosso querido Brasil, se expanda para todo o nosso globo terrestre. Que as borboletas do símbolo da casa Aprendizes do Evangelho possam se desprender, pegando, colhendo no nosso coração, com a ajuda dos mentores também, as melhores energias que temos, para levar aos corações dos governantes, dos principais países do nosso querido planeta Terra, àqueles países que se encontram em conflitos em diferentes pontos, que todo lugar onde haja um desequilíbrio afetando a nação, que as nossas energias possam ser direcionadas para aclarar a mente dos governantes para mudarem as suas disposições violentas, que aqueles países afetados pela miséria extrema, pelo sofrimento, por catástrofes naturais de todos os tipos, possam também levar a toda a população energias de refazimento, energias de tranquilidade, energias que renovam, que todos os que sentem dores físicas, emocionais, psíquicas possam ter seus corações tocados e suas dores aliviadas, e que aqueles que já não possuem mais o corpo físico, mas que estão em sofrimento no mundo espiritual, possam também receber as nossas energias, principalmente como forma de despertamento, para que então possam ser recolhidos pelos amigos espirituais que estão sempre a postos. E que nós possamos nos colocar à disposição da espiritualidade para continuarmos sendo instrumentos da paz do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Até a Até próxima. mais. Até Tchau, a tchau. próxima.